Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia agora na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao 3. Hebreus 12, do 1 ao 3. Diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Meus irmãos, hoje nós vamos pensar no capítulo 14 da nossa confissão de fé. Então, os irmãos que também estão aí com a confissão de fé, podem abrir no capítulo 14. E nós vamos pensar hoje um pouco sobre o que significa fé salvadora, ou o que exatamente nós temos aí quando nós falamos de uma fé salvadora. E qual que é a ideia básica do que nós vamos ver hoje aqui? Nós vivemos numa época em que a fé se tornou uma palavra um tanto quanto banalizada, né? Todo mundo tem fé hoje em dia. Você pode ter fé na vida, você pode ter fé no destino, você pode ter fé na fé, não interessa, né? Hoje em dia, fé se tornou uma simples. Se você tem algum tipo de percepção do transcendente, qualquer tipo de espiritualidade, seja ela de qual origem for, você é uma pessoa de fé. Então nós vivemos nessa época, né, em que as pessoas têm muito mais fé em todos esses elementos que eu coloquei, do que fé em Deus. E essa afirmação, ela reflete muito bem os nossos dias, mas ela não reflete o que significa fé no Evangelho. Porque por mais que as pessoas tenham banalizado e tenham simplesmente tornado estranho à luz das Escrituras o que é fé, nós temos muito bem delimitado o que significa fé nos termos da palavra de Deus. Então, o problema grave dos nossos dias não é falta de fé, porque se você parar para pensar no contexto brasileiro, igual eu gosto, uma reflexão que eu gosto bastante, é muito raro você encontrar um brasileiro que vai se dizer ateu. Fala, não, eu não creio em nada. Talvez você encontre um ou outro, não estou dizendo que não existe. Mas é muito raro você encontrar uma pessoa que vai dizer, não, eu não creio em nada. Talvez no meio acadêmico seja até um pouco mais comum. Mas, de forma geral, uma pessoa que fala assim, não, eu não creio em nada, é muito difícil. Tanto que quando você olha os índices do IBGE, eu não sei nesse mais recente, mas se eu não me engano, do último censo, no Brasil, apenas 3% da população brasileira dizia não crer em nada. Ou seja, eram pessoas que não tinham nenhum tipo de fé. Então, quando a gente olha para a realidade do nosso país, nós vivemos em um país onde as pessoas têm fé. Então, o problema da realidade que nós estamos vivendo não é necessariamente uma falta de fé, mas sim um distanciamento daquilo que a palavra diz sobre a fé.
Então, o grande problema dos nossos dias não é, a gente sabe que tem pessoas que lidam com isso, mas é entender o que significa fé em Cristo, fé na palavra, fé na verdade revelada no Evangelho. Então, isso é um sério problema que tem afetado, inclusive, as nossas igrejas, porque há pouca ênfase no novo nascimento, naquilo que significa ser verdadeiramente cristão, e sem novo nascimento não há possibilidade de nós sermos novas criaturas, não há possibilidade de nós falarmos de fé. Então, pelo menos não nos termos que as Escrituras nos colocam. Então, o que nós temos que entender é como a Escritura nos ensina que nós devemos ter fé, o que significa uma fé salvadora, porque essa palavra fé, ela é uma palavra que pode ser traduzida também como crer. Então, fé, ela pode ser fé, realmente, a palavra no termo mais genérico, pode ser fé em várias coisas. Mas existe um tipo de fé nas Escrituras que é chamado de fé salvadora, que é fé para a vida, que é fé para a eternidade. E é exatamente dessa fé que a confissão de fé fala, tanto que o capítulo chama da fé salvadora. É um tipo específico de fé que conduz nessa direção. Então, e o tipo de fé então que eles falam é uma fé que tem confiança absoluta e uma entrega total do coração a Deus para que Ele nos transforme, para que nós então venhamos a nascer de novo. Então essa fé salvadora, ela é completamente centrada na obra de Cristo, para nós então sermos pessoas nascidas espiritualmente, tá bom? Então observe aí o primeiro capítulo, depois dessa introdução. Olhe só o que diz o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo do capítulo 14. Diz assim: a graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos, pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Ok? Então, o que esse primeiro parágrafo está nos dizendo? A graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer na salvação. Então, percebam que não é qualquer tipo de fé que a confissão de fé tem em mente aqui. Não é um tipo qualquer de conteúdo, mas ele diz a fé que é para habilitar os eleitos a crerem na salvação. Então é o que a gente chama de uma fé salvadora. Então, por mais que a palavra fé ela possa sim ter um sentido genérico, essa fé, a definição de fé que a nossa confissão traz é de uma fé salvadora. E ele mostra para nós que essa fé salvadora, ela é uma obra do Espírito. Então, essa fé que nós temos, que é capaz de nos conduzir à salvação, ele deixa muito claro que é uma fé que só pode ser produzida por meio da ação do Espírito. Então, o Espírito age no coração dos eleitos, produzindo fé, produzindo compreensão da verdade. É aquilo que Paulo vai deixar muito claro para a gente lá em Efésios capítulo 2. Né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Então é basicamente desse tipo de fé que a confissão está nos colocando aqui. Então é uma fé salvadora. Então não é resultado de esforço humano, não é resultado da nossa capacidade de crer, mas é resultado da operação do Espírito Santo, capacitando o homem a crer. Então, por meio da ação do Espírito Santo, nos é comunicado vida em Cristo. E por isso, nós somos habilitados a crer para a salvação. É exatamente aquilo que nós lemos na nossa abertura, lá em Romanos 1, no versículo 17. Uma fé que vem pelo ouvir
e ao ouvir, produz-se então fé salvadora. Então, dentro desse aspecto, qual que é a compreensão? A fé é uma ação, a fé é um fruto gerado pelo Espírito, então é a ação do Espírito de Deus sobre os eleitos, gerando uma fé que é para a salvação. Então não é mérito nosso, não é habilidade nossa, não tem a ver primeiramente conosco. Então tem a ver com a ação do Espírito nos convencendo e gerando esse fruto em nós, nos comunicando vida. E essa vida, ela vem por meio da palavra. E observem aí na confissão de fé, que eles usam o termo ministério da palavra. E o que isso significa? Não é simplesmente a palavra em si. A palavra sim, o poder, ele está realmente na palavra de Deus, mas a ideia aqui é da palavra pregada. Quando eles usam essa terminologia, o ministério da palavra, é a tarefa de expor a palavra. Então, qual que é a ideia aqui? O entendimento da nossa confissão de fé é que Deus, por meio da pregação da palavra, Ele produz fé salvadora e fortalece a fé do seu povo. Aí você fala assim, pastor, então a única forma de alguém ser salvo é se ouvir uma pregação, né? Às vezes a pergunta que vai surgir é essa. Percebam que a confissão de fé usa a palavra ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Ou seja, via de regra, o principal meio que o Espírito Santo usa para convencer do pecado, para gerar fé salvadora, é a pregação da palavra. É o único meio? É o único? Vocês estão assim, vocês estão com medo de responder? Isso é medo? É o único meio? Não, é o meio ordinário, ou seja, é o meio principal estabelecido. Deus, Ele pode, na sua soberania, nos seus propósitos que nós desconhecemos, Ele pode sim usar outro meio, Ele pode sim, talvez, agir de uma maneira extraordinária em alguma situação, mas, via de regra, o que a palavra de Deus nos mostra é que a fé vem pelo ouvir a palavra, e ouvir essa pregação, né? Romanos 10 vai deixar isso muito claro para a gente, nesse sentido. E é interessante que eles colocam aqui que a fé, ela vem basicamente por 3 meios: ministério da palavra, sacramentos e oração. Sacramentos, batismo e santa ceia, ok? Então ele diz, olha, a fé, ela vem basicamente pelo ministério da palavra. Então, o meio ordinário que o Espírito Santo age, gerando fé, é o ministério da palavra, ao mesmo tempo que esse ministério é fortalecido pela administração dos sacramentos e da oração. Então, sacramentos e oração fortalece aquilo que o ministério da palavra ordinariamente gera no eleito. E se lembrem que esses 3 elementos aqui, que eles colocam, palavra, pregação da palavra, ou a palavra em si, sacramentos e oração, é o que nós chamamos de meios de graça. Esses 3 elementos que a confissão de fé elencam aqui, são os meios de graças que nós falamos. O que são meios de graças? Para que servem esses meios de graça? São meios que Deus mesmo estabeleceu, né, na sua escritura, que seriam os meios pelo qual a sua igreja seria abençoada. Então a gente pode falar que os meios ordinários que Deus usa para abençoar a sua igreja são esses 3: ministério da palavra, a ministração fiel dos sacramentos e a oração. Então são os 3 meios que nós temos aí nas escrituras como uma regra para nós sermos abençoados. Então o primeiro deles, que é a palavra, é o meio então que Deus usa para chamar o eleito, vivificá-lo espiritualmente através da sua palavra. Nem todos os homens escutam a palavra de Deus, mas todos aqueles que ouvem verdadeiramente
são convencidos dos seus pecados e são salvos. Então, esse primeiro tópico que nós temos aqui, o ministério da palavra, ou a palavra pregada, é o primeiro meio de graça. E então ele coloca que é o meio ordinário pelo qual Deus chama e convence o pecador e gera vida, gera transformação. O outro meio que ele coloca são os sacramentos. A gente não vai entrar tanto hoje em sacramentos, porque lá no capítulo 17, nós vamos ver só sobre sacramentos. Então tem um capítulo na Confissão de Fé que trata só sobre sacramentos. Então a gente não vai entrar tanto neles hoje, a gente não vai destrinchar tanto. Mas via de regra, por que ele coloca esse elemento aqui? Os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, eles são considerados meios de graça, porque são instrumentos que Deus usa para o crescimento espiritual da sua igreja e o fortalecimento da sua igreja. Então, por isso que nós entendemos que nesse sentido, porque os sacramentos são isso, são testemunhos visíveis de uma graça invisível. Então, quando nós participamos, ao ser batizados, ou quando nós participamos do corpo de Cristo, do pão e do vinho, nós estamos sendo lembrados de uma graça invisível que nos alcançou. Visivelmente, então, oferecida à igreja por meio desses sacramentos, esses sinais que Cristo mesmo estabeleceu para nos lembrar da sua graça, para nos lembrar da sua redenção. E o outro meio de graça que ele cita aqui nesse parágrafo é a oração, que é o meio, então, que nós temos para manter a nossa comunhão com Deus, para a nossa confiança em Deus ser trabalhada. A oração, então, ela vem nos aproximando de Deus, vem nos fazendo ser mais dependentes de Deus, reconhecendo o quanto carecemos de Deus. Então, de forma resumida, esse primeiro parágrafo está nos ensinando. Fé salvadora é o meio, então, que o Senhor atua por meio do seu Espírito Santo, convencendo os seus eleitos para a vida. Ordinariamente, essa fé salvadora, ela chega ao eleito por meio da ministração da palavra e é fortalecida pela oração, sacramentos, os meios de graça, tá bom? Esse primeiro ponto aqui, alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma coisa que talvez não ficou tão... Aí a gente tem que lembrar, você está falando de Romanos 1, isso aí, né? Esse aí que você falou, a parte do versículo 18, essa citação de Paulo. A revelação, lá Paulo está falando dos tipos de revelação. Revelação natural e revelação especial. A revelação natural, ela é suficiente para a condenação, por isso que Paulo fala que eles são indesculpáveis, porque olhando para a criação, eles deveriam pelo menos reconhecer que existe um Criador, alguém que traz todas as coisas à existência, que traz todas as coisas à ordem. E é por isso então que Paulo diz que eles são indesculpáveis. Essa lei natural está gravada nos seus corações, é visível na criação de Deus, mas ela não é suficiente para a salvação, porque a salvação é só por meio de Cristo, certo? Então, a revelação natural, pelo menos na teologia reformada, é assim que nós afirmamos, né? A revelação natural ela é suficiente para a condenação, mas ela não é suficiente para a salvação. Para a salvação nós precisamos da revelação especial na pessoa de Cristo Jesus, certo? A gente entende que Paulo em Romanos 8 está argumentando nessa linha. Eles são indesculpáveis por isso, entendeu? Nada. Alguma outra questão? Então, vamos dar sequência. O parágrafo 2º diz assim: por essa fé, essa fé salvadora, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo
que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para essa vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Então, meus irmãos, esse parágrafo nos mostra então que a autoridade de Deus se faz conhecida por meio da sua palavra. E primeiramente, então, qual que é a ideia? Que nós somos o salvo, crê em tudo que a palavra diz como sendo a verdade. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo. 1 Tessalonicenses 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Meus irmãos, o que Paulo está argumentando aqui? É exatamente isso que a confissão de fé afirmou nesse trecho. Aqueles, então, que foram alcançados pela fé salvadora, creem que a palavra é a verdade de Deus, é a verdade, então, por meio da qual Deus fala, a verdade, então, está revelada na Escritura, e, então, ela serve para nós como um guia. Então, aprender a palavra, acolhendo-a como verdade de Deus, quando nós fazemos isso, nós somos então eficazmente transformados e edificados por essa palavra da verdade. Então, meus irmãos, qual que é a grande discussão aqui? O grande ponto aqui é que, se nós somos alcançados pela fé salvadora, nós precisamos entender que tudo que está nessa palavra é a verdade de Deus, para orientar a sua igreja, para ensinar a sua igreja. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Tudo que tem nela é a palavra de Deus. Porque foi uma das grandes, é uma discussão posterior à confissão de fé, mas é uma discussão que existiu dentro da cristandade, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia contém a palavra de Deus, dando-nos a entender que tem passagens que são menos, né, palavra de Deus. E a visão reformada, a visão que nós como igreja sustentamos, é que tudo na Escritura é palavra de Deus. Nem tudo é Deus falando de maneira direta, certo? Por exemplo, você tem no Antigo Testamento diálogos de Deus com os homens, com os profetas, com alguns personagens. No Novo Testamento você tem as falas diretas de Cristo Jesus, e essas então são diretamente palavra de Deus, mas o restante também é palavra de Deus. Talvez não por Deus falando diretamente, mas a gente crê na doutrina da inspiração. A gente leu isso lá no capítulo 1 da confissão de fé. Toda a Escritura então ela é inspirada. Então, mesmo que não seja Deus diretamente falando, não seja literalmente um ditado, é palavra de Deus, no sentido de que Deus, por meio do seu Espírito Santo, ele inspira pessoas para que elas então sejam eficazes no registro da palavra.
Então, tudo que está escrito foi escrito por um propósito bem definido por Deus. É a vontade de Deus que essa verdade chegasse até nós, para que nós tenhamos entendimento da verdade, e toda a palavra tem, então, um propósito divino. Então, nesse sentido, toda a Escritura é palavra de Deus. Quer ver? Isso vai ser reafirmado lá em Romanos capítulo 15. Versículo 4. Romanos 15, o versículo 4. Diz assim: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, qual que é a verdade que Paulo está nos lembrando aqui? Tudo que foi escrito, e escrito aqui, meus irmãos, ele tem em mente tudo que foi escrito no sentido de escritura, certo? Palavra. Tudo que é então Bíblia, tudo que foi nos entregue na Bíblia, tudo foi escrito a fim de, em paciência, em consolação, tenhamos esperança, ou seja, sejamos edificados em fé. Então, meus irmãos, nós que somos salvos, devemos não apenas crer na palavra da verdade. Nós temos que crer que a palavra é a verdade, temos que crer nas Escrituras como a palavra da verdade. Mas ele também, ele deixa muito claro que esses alcançados pela fé salvadora vivem e agem de acordo com essa palavra salvadora. É o que ele diz, né? Tudo que crê em tudo que é revelada, age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Então, o que isso aqui vai nos ensinar? A Bíblia, ela tem uma variedade de ensinos. Ela tem uma variedade de doutrinas. Se você ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, você vai conseguir identificar várias doutrinas, vários ensinamentos, vários exemplos, vários testemunhos, várias orientações. E a lógica que ele coloca aqui é que cada passagem tem que ser interpretada de maneira particular. Ou seja, quando você vai se achegar às Escrituras, você tem que entender cada passagem de maneira particular. O que significa isso no nosso contexto? Você tem que interpretar um versículo dentro do contexto que ele está, entender qual que é o tipo de livro. É um poema, é uma narrativa, é uma carta, é um livro histórico. Então, ele tem um gênero, ele está dentro de um contexto. É Antigo Testamento, é Novo Testamento? É Antigo Testamento, é pré-exílio, pós-exílio? Qual que é o contexto que está por trás desse texto? Novo Testamento, é evangelhos, é carta, já é escatológico, Apocalipse. E aí, tem que entender cada texto de maneira particular, e entendendo que cada texto ele traz aplicações de maneira particular. Porque cada texto dentro de um contexto, dentro de um gênero, dentro de um propósito. Então, a ideia que eles colocam aqui na confissão é que devemos entender e agir em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, obedecendo aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas para essa vida e para a futura. Então, percebam que a ideia que eles colocam aqui na nossa confissão está muito de acordo com aquilo que Paulo diz aqui em Romanos 15, versículo 4. É tanto para ensino, para consolação, para paciência, nós temos esperança. Então, a gente tem que entender que, nesse sentido, a Bíblia ela vai nos produzir edificação e ensino de coisas boas, mas às vezes nos confrontando também, né? Se a palavra ela só nos bate, ela não vai dar esperança, ela vai consolar, né? Mas se ela só fala de bênção, a gente nunca vai ser confrontado. A Bíblia ela fala de todos os aspectos, de promessas, de bênçãos, de bem-aventuranças, de alegrias, de esperança. Mas ela traz exortação, traz repreensão, traz admoestações. Então, tudo isso ele diz que na totalidade
deve ser lido, entendido e aplicado na vida da igreja como um todo, certo? Então, basicamente, esses os termos que ele usa aqui. Então, e ele coloca, né, no finalzinho desse parágrafo que o principal, ou as principais características da fé salvadora é aceitar e receber a Cristo, descansar nele para a justificação, para a santificação, para a vida eterna. Então, a ideia é justamente essa, né, de então entender essa fé, aplicar esses princípios e crer em tudo isso que Cristo está fazendo. Um pouco daquilo que a gente viu nos capítulos anteriores, né, que ele coloca aqui, né, de justificação, santificação, vida eterna. Então ele diz que a palavra, bem entendida, ela produz tudo isso que já foi colocado nos capítulos anteriores. Então esse é o entendimento que eles colocam aqui nesse ponto. Então, meus irmãos, a ideia aqui é nós então, se cremos na palavra, cremos que é ela que nos admoesta, cremos que é ela que nos ensina, e é ela que vai nos conduzir na produção de fé salvadora, de edificação, de santificação, nós precisamos abandonar as nossas tentativas de alguma forma, alcançar isso com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio esforço, porque vai ficar muito claro que por nós mesmos nós não alcançamos. Mas, na verdade, precisamos aprender a meditar na palavra, descansar na palavra, para que a palavra agindo em nós por meio do Espírito Santo e gere todos esses frutos que estão sendo mencionados aqui, certo? Então, de modo regular, é isso que ele coloca. Alguma dúvida nesse parágrafo aqui também? Não? Então, o último parágrafo, ele diz assim: esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança vitória, desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Quer ver? Abre a sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Qual que é o ensino aqui desse último parágrafo e desse texto aqui de Hebreus também, que corrobora nesse sentido? Meus irmãos, dizer que temos fé não quer dizer que todos nós estamos no mesmo estágio de progresso na nossa caminhada cristã. A salvação, ela é, de fato, uma intervenção sobrenatural, soberana de Deus na nossa vida. A justificação, recebemos o Espírito, isso é um ato. Mas quando a gente fala de caminhada cristã, de desenvolvimento da fé, de santificação que nós vimos na semana passada, nós estamos falando de um progresso e de uma caminhada. Tanto que você vê aqui, o autor de Hebreus, ele fala de dois grupos naquela igreja. Ele fala que existiam alguns que eram como crianças, e por serem inexperientes, fracos, se alimentavam de leite,
porque eram crentes. A ideia aqui é que eles eram crentes. Eles estavam na igreja, eles buscavam a prática da justiça. Só que eles ainda eram como crianças. Ao mesmo tempo que haviam pessoas que alimentavam-se de alimento sólido, viviam na prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal, ou seja, pessoas que têm vivência de fé, vivência de realidade. Então, meus irmãos, a ideia aqui é que, na nossa caminhada de fé, todos nós estamos, por vezes, oscilantes nessa caminhada. Nem todos estão no mesmo estágio no nosso desenvolvimento da nossa caminhada de fé. Por quê? Às vezes, por circunstâncias da vida, a nossa fé fica abalada, ficamos abatidos. Não que deixamos de crer em Deus. O ponto aqui não é esse. Mas é que por conta de circunstâncias, por conta de problemas, ficamos talvez temerosos, difícil de crer, difícil de confiar, difícil de descansar. Em outras circunstâncias, nós não temos problema nesse sentido. Estamos bem, fortes, perseverantes, ativos. Outros tempos, oscilantes, relutantes, questionadores. A ideia é essa, é que, como ele coloca, né? Às vezes fraca, às vezes forte, às vezes assaltada de muitos modos, enfraquecida. Mas qual que é o sinal de que, apesar de oscilar, e apesar de às vezes se abater por circunstâncias, qual que é o sinal que essa fé é uma fé genuína? Ela é uma fé que persevera até o fim. Quer ver? Lucas 22. Lucas 22, os versículos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Meus irmãos, primeiro, só uma coisa, esse converteres que aparece aí na nossa tradução, não é converter no sentido de ele se tornar crente, né? Ele já cria em Cristo Jesus, ele tinha confessado, tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro, ele já tinha uma fé em Cristo como Salvador. A ideia de converter aqui é no sentido de fortalecer. A ideia, então, de quando você for fortalecido, quando você for reanimado. Então, qual que é a ideia que ele coloca aqui nesse texto? Quando Jesus tem esse diálogo com o apóstolo Pedro, ele diz, olha, vocês vão passar por tentações, vocês vão sofrer. Eu pedi ao Pai para que a fé de vocês não desfalecesse. Ou seja, vocês vão ser conservados até o fim. Vocês vão permanecer firmes. Não quer dizer que vocês vão permanecer sem lutas. Vocês vão ser como que peneirados, né? A ideia aqui é de ser... A gente não usa tanto essa linguagem hoje em dia mais, mas é que vocês vão ser provados, vocês vão ser testados, vocês vão ser levados a uma situação extrema. E vocês, então, precisam permanecer e ser fortalecidos uns pelos outros e pelo Espírito. Então, meus irmãos, o que é esse ponto, o que é esse texto nos ensina? Qual que é o princípio dessa passagem? Nós precisamos entender, meus irmãos, que na vida cristã, todos nós vamos enfrentar altos e baixos. A lógica aqui é essa. Mas se nós estamos em Cristo, podemos sim passar por circunstâncias adversas, por sofrimentos, mas aqueles que estão verdadeiramente alicerçados em Cristo Jesus, perseveram até o fim. E a gente vai ver isso melhor na semana que vem, né? Porque semana que vem vai ser sobre arrependimento para a vida.
E depois a gente vai ver também sobre a perseverança dos santos. Mas de forma geral, nós nunca devemos nos esquecer que por conta do nosso pecado, nós somos imperfeitos, nós somos sujeitos às circunstâncias adversas da nossa vida, nós somos sujeitos a todo tipo de dificuldade. Só que se Deus, mas Deus, sendo por nós e intervindo na nossa realidade, por meio dessa fé salvadora que é o Espírito Santo de Deus que nos dá, que nos outorga, confiando então nele, ainda que nessa vida nós passemos sim por dificuldades, ainda que nessa vida nós venhamos por vezes nos abalar, a ideia é que, crendo em Cristo como nosso perfeito Salvador, nós seremos conservados até o fim. Nós seremos então preservados e por isso então podemos descansar e crer que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que conserva a nossa fé, conserva a nossa vida, nos conserva na caminhada até o fim. Essa que é a lógica aqui. Então, ter fé salvadora não significa que você vai estar bem o tempo todo. Você vai sim passar por dificuldades, por aflição, por tentações, por lutas. A vida cristã não é só flores, né? Ela não é só bênção, não é só prosperidade. Ela também ela é feita por marcas, por cicatrizes, por guerras. Mas como ele diz, devemos entender que se temos fé em Cristo, seremos guardados até o fim. Mesmo que oscilemos, no final, seremos achados firmes e irrepreensíveis perante Deus. Né? Alguém tem alguma pergunta nesse sentido? Alguma questão? Se não, nós vamos orar para encerrar esse momento. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela sua imensa bondade, porque o Senhor tem derramado sobre nós misericórdia, o Senhor é a nossa força, o socorro bem presente em nossas tribulações. Te louvamos, Pai, porque por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor tem nos dado fé salvadora, o Senhor tem nos reanimado na caminhada, o Senhor tem sido o nosso alento, o Senhor tem dado-nos esperança. Te louvamos, Pai amado, por todos esses imensos benefícios. E rogamos, Pai, que o Senhor possa vir de encontro ao nosso coração, o Senhor possa vir de encontro às nossas necessidades, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer em meio à nossa caminhada. Porque por mais que tenhamos fé, por mais que creiamos em Cristo como nosso Salvador, por vezes, Pai, somos sim afligidos por circunstâncias, por vezes somos sim, Pai, abatidos em meio às nossas lutas. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos de ser fortalecidos pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Por isso, Pai, clamamos, sê conosco, sê, Pai amado, por nós que somos a Sua igreja, nos fortalecendo, nos ensinando, nos direcionando, conforme o Senhor mesmo sabe que nós precisamos, Pai amado. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.